Olá pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vim aqui para a gente ter uma conversa sobre a questão que está acontecendo nesse momento de um número muito grande, novamente, de demissões Brasil afora. E é sobre isso que eu quero conversar com você, explicar os motivos pelos quais eu entendo que isso está acontecendo, quais são as consequências disso para o universo do mundo do trabalho e também os cuidados que os trabalhadores e trabalhadoras têm que ter na hora de uma demissão sem justa causa, ok? Vamos lá então? Acompanha comigo até o final, porque eu vou dar dicas preciosas para você aí ficar bem ligado nessas questões, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. Faço isso aqui, esse trabalho aqui, todos os dias aqui nesse canal, trazendo informações relevantes para todo mundo que precisa e, com isso, trazendo mais dignidade para a vida das pessoas. Uma vez que as pessoas têm conhecimento, sabem dos seus direitos, elas podem levar uma vida um pouco mais digna. E esse é o grande motivo que a gente mantém esse canal vivo aqui ainda, ok? Bom, entrando então no papo de hoje que eu prometi para vocês, o que tem acontecido nesse momento, um número muito grande de demissões e, no meu ponto de vista, o que está acontecendo são dois fatores. Primeiro, a extensão da pandemia. Na verdade, a gente não sabe ainda quais são as consequências finais, quando isso vai acabar. Fala-se hoje, né, nós estamos no final do mês de novembro de 2021, fala-se hoje numa quarta onda, já existem países pela Europa, né, e também parece que algumas cidades dos Estados Unidos com lockdown nesse momento. Já se fala em cancelamento de Réveillon e Carnaval aqui pelo Brasil, em algumas cidades também. Então, a gente precisa aguardar para ver o que vai ser o desfecho disso. Mas parece que a gente tem aí pela frente ainda alguma luta para lutar. E obviamente, diante disso, dessa instabilidade, dessa incerteza, dessas incertezas, né, com essa questão da saúde pública mundo afora, o efeito imediato vem nos empregos, né, vem nas empresas, no comércio, na indústria, e os primeiros afetados são aqueles que são a mão de obra, né, e aí vão perder seus empregos. Isso já está acontecendo, a gente percebe isso aqui no dia a dia do escritório, um aumento muito grande de procura de pessoas querendo saber quais são os seus direitos na hora de uma demissão, e esse é o papo aqui da gente hoje. Bom, o segundo motivo que eu acho que está acontecendo para esse aumento muito grande também se dá por conta de uma crise interna econômica brasileira e, com isso, muitas empresas, especialmente no setor de comércio, têm fechado suas portas e, com isso, mandado muita gente embora. Eu estive durante quase 10 dias em São Paulo, agora recentemente, e fiquei bastante comovido e surpreso com a quantidade de pessoas morando nas ruas. Eu sempre estive em São Paulo, sempre vou a São Paulo, mas dessa vez eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de pessoas morando em barracas, em barracos também, né? Mas muita gente, aquelas barracas de camping, o pessoal está espalhando pela cidade, pelas praças, debaixo dos viadutos, uma coisa impressionante o número de pessoas moradoras de rua. São pessoas que não são necessariamente drogados, nem nada disso, tá? São pessoas que não têm outra opção a não ser morar na rua. Isso se deve, evidentemente, à crise econômica que a gente está vivendo internamente no Brasil, e com isso muitos empregos se perderam nesse momento. Evidente que tem alguns lugares, em algumas regiões específicas, onde o crescimento econômico tem acontecido também, por exemplo, na região produtora de petróleo e gás, né, como no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santos, mas isso são exceções. A gente sabe que o resto do Brasil a coisa está bem complicada mesmo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa,
Primeira grande observação que eu quero fazer aqui, tá? Para tudo aí, preste atenção no que eu vou falar. Desde o início da pandemia, eu tenho notado, como profissional da área de direito do trabalho, muitas demissões irregulares. Pessoas fazendo demissões, empresas fazendo demissões de forma irregular. Isso é uma coisa. Segundo, empresas forçando as pessoas a pedirem demissão. Terceira coisa, pessoas com a saúde mental extremamente afetadas por conta de pressão interna, por conta de resultado, por conta de um monte de situação, tudo isso feito irregularmente. Tudo isso feito irregularmente. Ok? Inclusive, há um estudo recente feito por um órgão ligado ao INSS, que diz que a hipertensão arterial é e pode ser, sim, motivo de doença ocupacional. Então, veja bem, presta bem atenção nisso. É uma doença, né, hipertensão arterial, uma doença que às vezes é silenciosa e mata, se não for cuidada e tratada, mata. Como causa de doença ocupacional. Eu tive uma surpresa ao ver esse artigo, tá? Quem tiver interesse para conhecer um pouco mais, é só me pedir aqui embaixo nos comentários que eu mando para vocês. Estou dizendo que doença ocupacional, a hipertensão arterial, hoje é considerada como causa de doença do trabalho e que causa afastamento, benefício do INSS, tudo isso daí, ok? Então imagina para a pessoa se tornar um hipertenso, o que não está acontecendo internamente nessa empresa. Então observe aí, pessoal, fica bem atento com essas questões de demissões irregulares, falta de pagamento de verbas rescisórias, falta de pagamento de outras verbas, como horas extras, desvio e acúmulo de função. Em breve eu vou trazer aqui no canal um vídeo explicando a diferença entre essas coisas, entre desvio e acúmulo de função. Fique tranquilo. Então, enfim, uma série de irregularidades acontecendo e as pessoas, na tentativa de resolver a questão sem conflito, né, acabam aceitando, engolindo, muitas das vezes, situações que são completamente irregulares. Uma outra questão que quero chamar muito a sua atenção, presta muita atenção nisso, porque isso é uma decisão recente agora do STF, agora do mês de novembro. Houve uma mudança radical no que diz respeito à relação de ações trabalhistas contra empresas. O que acontece? Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, perfeito? Um dos itens dessa reforma trabalhista dava conta do seguinte: o empregado que entrasse na justiça e perdesse a ação seria obrigado a pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Então, por exemplo, se ele pedisse lá 10 itens e perdesse os 10, né, ele teria que pagar, sobre aquele valor ali liquidado, ele teria que pagar honorários para o advogado da empresa. Se ele pedisse 10 itens e perdesse 5, ele ganhava os 5, mas os 5 que ele perdeu, ele deveria pagar o honorário de sucumbência para o advogado da empresa. Isso foi muito discutido por conta da questão da acessibilidade do trabalhador à justiça do trabalho e agora, finalmente, agora no mês de novembro, o STF, então, julgou uma ação de inconstitucionalidade que determinou que esse item da reforma trabalhista de 2017 é inconstitucional. Demorou um pouco, 4 anos, mas, enfim, foi julgado inconstitucional. Ou seja, não existe mais essa história de empregado pagar por honorários de sucumbência em eventual perda de processo trabalhista. Voltou a ser como era antes. Com isso, pessoal, eu não quero aqui estimular ninguém a fazer pedido errado, pedido falso, porque isso é complicado e é crime, inclusive. Mas eu posso afirmar para vocês, sem a menor sombra de dúvida, que a partir do momento da reforma do trabalho, a reforma trabalhista de 2017, quando trouxe essa inovação do empregado ter que pagar o honorário de sucumbência em caso de perda, muitas pessoas deixaram de ir à justiça com medo de uma situação dessa.
Porque isso aconteceu e aconteceu muito. Aconteceu muito. Eu mesmo tive muitos casos, a pessoa infelizmente mentiu em algumas situações nas informações que ela passa, ou faltou uma audiência sem poder faltar, sem justificativa, e o juiz condenou ela a pagar o honorário de sucumbência para o advogado da empresa. E não tem saída para isso. Enfim, isso agora caiu e as pessoas então podem voltar a fazer as reclamações trabalhistas sem o receio de terem que pagar honorário de sucumbência em caso de serem vencidas nas suas causas. Evidentemente, né, tem aí que ter honestidade e transparência naquilo que pleiteia na justiça, para que também não tumultue a justiça, mas a consequência direta é que nós vamos ter um aumento grande de número de processos trabalhistas nos próximos meses por conta dessa decisão recente aí do STF. Beleza? Guarda essa informação aí. Então agora eu quero explicar para vocês aí a questão das demissões sem justa causa, quais são as verbas que as pessoas têm direito de receber. Antes, quero só dar uma pequena nota com relação às demissões por justa causa. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando dos motivos pelos quais as pessoas podem ser demitidas por justa causa. É só você procurar aí que você vai encontrar. Mas em breve também eu vou trazer um vídeo novo explicando ainda mais alguns detalhes específicos sobre os motivos que a pessoa pode ganhar uma justa causa, tá? Mas fique muito atento, deixa eu dar um aviso, fique muito atento, porque nesse momento também muitas empresas estão forçando a situação para tentar determinar justa causa em alguns empregados. Fiquem muito atentos a isso, ok? Bom, falando então sobre as demissões sem justa causa, essa é a mais simples de entender, né? É aquela onde a empresa não quer mais os serviços da pessoa e decide demiti-la, né? A partir do momento que a empresa decide demitir um colaborador, um trabalhador, ela tem obrigações a cumprir nessa rescisão desse contrato, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, aqui do lado, vocês vão poder ver com mais detalhe as principais verbas que a pessoa tem direito assim que ela é demitida sem justa causa. Vai aparecer aqui para você na tela. Então, são algumas delas, vou falar algumas delas aqui, mas vai estar tudo aqui na tela, tá? Saldo de salário do mês que trabalhou, 13º proporcional, férias vencidas ou proporcionais, mais o terço constitucional, a liberação do saldo do fundo de garantia, pagamento de 40% de multa sobre o saldo do fundo de garantia, isso é imprescindível, liberação das guias para o recebimento do seguro-desemprego, entre outras. Fica bem ligado nessas verbas principais que estão aqui na tela, porque é o seguinte, essas são as verbas rescisórias, mas tem muita gente que é demitida e que recebia hora extra, ou fazia hora extra e não recebia, ou tinha desvio de função ou acúmulo de função e não recebia adicional, trabalhava à noite e não recebia adicional noturno, trabalhava em local insalubre ou perigoso e não recebia o adicional sobre isso. Se você é uma dessas pessoas, mesmo depois de você encerrar sua relação com essa empresa, você pode reclamar judicialmente na justiça, né, por essas coisas que você não recebeu. Depois que você sai da empresa, você tem até 2 anos para reclamar sobre os seus direitos. Entendeu? Ficou claro para você? Então, acompanhe aí na tela, como eu coloquei, quais são as principais verbas. E caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo que a gente esclarece para você. Uma coisa muito importante é o seguinte, todo empregado, todo colaborador com mais de 1 ano de carteira assinada precisa ter a sua rescisão homologada. Antigamente era feito somente nos sindicatos, hoje pode ser feito dentro da própria empresa, o empregado pode ter um representante com ele para entender se está tudo certo, se não está, e se estiver faltando alguma coisa, na hora ali resolve, ou se não resolver, realmente tem que procurar a justiça para resolver. Por último e não menos importante, muitas pessoas me procuram dizendo assim, olha, trabalhei 8 meses, 9 meses, 2 anos. Ontem me procurou uma pessoa que trabalhou 7 anos sem carteira assinada, sem 13º, sem férias, sem nada disso.
Aí ele perguntou quais são os meus direitos. Eu passei para ele toda essa relação que você acabou de ver aqui na tela. Aí ele falou assim, mas eu não tive a carteira assinada. Olha, eu levei uns 40 minutos para explicar para ele que mesmo sem ele ter tido a carteira assinada, ele tem todos esses direitos, mais o direito de ter a sua carteira assinada, tá? Gente, a importância da assinatura da carteira é gigante. Eu vou explicar por quê. Muita gente não dá atenção para isso, não dá muita ideia para isso, mas quando chega lá na frente, na hora de aposentar, às vezes fica faltando 3 meses, 1 mês, 6 meses, ok? Para aposentar. Foi aquele tempinho que ele trabalhou naquela empresa e que não quis a carteira assinada, ou a pessoa não quis assinar a carteira, que vai ficar faltando para ele aposentar. Entendeu? Então, a assinatura da carteira é um direito do trabalhador, é obrigação da empresa, por lei, a empresa atualmente tem até 5 dias para fazer a assinatura da carteira. Se a pessoa não entregar a carteira para ser assinada, ele tem que ser, esse contrato não pode ir adiante, ele tem que ser rescindido ali, ok? Não existe relação de trabalho sem assinatura de carteira, ok? Existem outros modelos de relação de trabalho, como prestadores de serviço, como pessoas que têm CNPJ e tiram notas fiscais para trabalhos eventuais, mas a regra é a assinatura da carteira. Ok? Beleza? Clareou aí? Melhorou? Deu para entender alguma coisa? Ficou legal? Se ficou, bota aqui nos comentários, deixa seu comentáriozinho aqui pra gente. Esse vídeo aqui é muito legal para você compartilhar com pessoas que eventualmente foram demitidas, que você conhece e que estão precisando dessa orientação nesse momento. Qualquer dúvida, de novo, aqui embaixo nos comentários, deixa sua pergunta e a gente responde para você. Tá legal? Qualquer coisa também, chama a gente aqui no direct do Instagram, tá aqui em cima o nosso endereço aqui, chama lá que a gente bate um papo e esclarece o que você precisar. Tá bom? Eu fico muito grato de ter a sua companhia até aqui. Convido você para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí para receber a notificação dos vídeos que sobem todos os dias, 20 horas aqui nesse canal. E às quartas-feiras, sempre às 20 horas também, uma live especial tratando de assuntos sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.